conselhos práticos de como proceder na casa de Deus, como prestar um culto a Deus. Já vem algumas semanas nós falando esse assunto. E a última quarta-feira nós falamos sobre o desejo do crente de estar na casa do Senhor. É um desejo que nós temos que ter de estar na casa de Deus, né? Por quê? Porque quando nós chegamos na casa de Deus, primeiro nós falamos com Deus através da oração. Depois Deus fala conosco através do louvor e depois através da palavra. Só que tem um procedimento, né, na casa de Deus de como proceder. Nós falamos Salmo 122, versículo 1, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E falamos Salmos 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E outra coisa, para nós encerrarmos essa parte, Hebreus 10 e 25, Hebreus capítulo de número 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus, ele vai dar um conselho prático, né? Aqueles irmãos que ali estavam acostumando a fazer algo que no dia de hoje parece tão natural, parece que as pessoas perderam o temor, né, de Deus. Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, não deixando que a nossa congregação, está ali, ó, não deixando a nossa congregação, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de quem? De alguns. Os irmãos sabem que tem crente que tem uma facilidade para mudar de igreja, que eu não sei, já rodou tudo quanto é igreja. Eu acho que se, quando o crente começa a rodar muito, a igreja vai num, vai no outro, vai num, vai no outro, irmãos, ele não está procurando Jesus. Ele está procurando uma igreja perfeita. E igreja perfeita, igreja local, igreja como ser humano, nós somos falhos. Qualquer igreja que você for vai ter problema. Não tem uma igreja que não tenha mancha. Só a noiva de Cristo. Só que a noiva de Cristo, ela é o quê? Invisível. Assim como Deus é invisível, a noiva de Cristo, ela é espírito. É os crentes que servem a Deus em espírito. Então a pessoa fica mudando assim, vai para uma, vai para outra. Aí ela aprende uma coisa lá, depois vai na outra, vê o diferente. Ah, lá na minha não tem isso. O pastor não faz isso aí. Ah, não, se ele fizesse era bom. Mas não traz edificação, irmãos. Não traz. O que traz edificação é nós apresentarmos a Deus um culto racional, um culto com raciocínio, um culto com, não só com a emoção. Tem gente que oferece um culto só com a emoção, pula, dança e tudo mais. Acabou ali, acabou. Então nós temos que ser moderados. Então não podemos deixar a nossa congregação como é costume de algum. Antes, admoestai-nos, admoestando uns, ou o quê? Irmão, larga esse negócio, ficar mudando, pulando, está igual um macaco, pulando de gai em gai. Uma hora pega um gai seco, aí quebra, tchau, já era. Né? Então, admoestando uns aos outros. Tanto mais quanto vades aproximando o quê? Aquele de que dia? O dia da volta de Jesus. O dia dele. Pensa bem, eu vou lá numa... Ah, o pastor não faz a campanha do sal. O pastor não faz a campanha da rosa. O pastor não faz a campanha... Não sei do que. Irmãos, isso é misticismo religioso. Você entendeu?
A Bíblia só fala assim, ó, em meu nome. Não é em nome de Jesus que os enfermos vão ser curados, que os demônios vão sair. Sal, a única coisa que sal serve para temperar. Você entendeu? Rosa serve para enfeitar, serve para enfeite. Até agora a vassoura santa agora tem, né? Eles levam no monte, unge a vassoura lá no monte, depois traz e você põe lá atrás da porta e o bicho não entra. Ele vai pegar essa vassoura, quebrar, vai. Ele não respeita a vassoura. Ele respeita o nome de Jesus. Então é muito misticismo religioso. Então a pessoa fica mudando de igreja, depois a cabeça fica confusa. Fala, mas agora quem está certo agora? Vai fazer igual o Filipe. O Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai e vós sabeis para onde eu vou. Aí ele perguntou, Senhor, como nós vamos para lá se nós não sabemos o caminho? Por quê, irmãos? Porque a pessoa fica confusa. Qual a igreja que está certa? Qual igreja está certa? Aí você vai para a Bíblia. Olha quem está próximo da Bíblia. Está batendo com a Bíblia? Estou firme. Não está batendo com a Bíblia? Estou fora. Casca fora. Fugiu dos parâmetros bíblicos? Fugiu da doutrina bíblica? Deixa de lado. Entendeu? Então nós temos que seguir a verdade. Seguir a palavra de vida, a palavra da verdade. Aí sim. Aí nós vamos ver. Os Salmos 34, verso 1. Eis que bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor. Acho que é isso, Salmo 134. 134. Isso. Eis aqui, bendizei ao Senhor, quantos? Todos vós. O quê? Servos de quem? Que faz o quê na igreja? Na casa do Senhor, quantas vezes? Irmão, todas as noites. Só domingo. Eu vou só tomar a hóstia. Tá bom. Não, irmãos, não tem desse negócio não. Se tivesse culto todo dia, eu estava aqui todo dia. Muitos estariam aqui todo dia. Tem igreja que já tirou culto, está tendo só 2 cultos por semana, já não tem mais escola dominical. Você entendeu? Aí as pessoas acostumam com o quê? Com barulho, cantoria. Canta 300 e na hora da palavra. Vamos passar para o pregador. O senhor tem 5 minutos para entregar o que Deus te deu. Você entendeu? O pregador tem que fazer milagre. Eu já chegou uma vez que eu fui pregar num lugar longe, irmãos, quase 300 quilômetros. Cheguei lá e canta daqui, canta dali, só faltou mandar sapo cantar. E canta daqui, canta dali, 9h15. E os irmãos veem que a gente luta aqui pelo horário, prezando o horário. O dia que passa alguns minutos, alguma coisa, não tem como segurar. Passou para mim 9h15, nós vamos passar para o pregador, o senhor pode entregar? Eu vou entregar mesmo, pensei comigo, eu vou entregar mesmo, vocês vão embora 10 horas, 11 horas da noite. Eu acabei 10h15. Porque você ora, você prepara uma mensagem mais ou menos de 50 minutos, 1 hora. Aí você quer fazer ela em 15. Eu não sei pregar, irmãos, se eu não tiver tempo, porque você bagunça tudo a pregação. Porque você tem que sapecar. Sapeca é porco, é frango.
A mensagem não, a mensagem tem que ser pregada, tem que ser falada. E a gente então tem que valorizar. Então, aqueles que assistis na casa do Senhor todas as noites, é melhor estar na igreja que estar no hospital, né, irmãos? É melhor que estar na igreja que estar numa prisão, né? Muito melhor. E tem crente que não vem para o culto porque está preso. Não, pastor, está preso. Está preso igual Marta nos afazeres, né? Que a gente tem que ter o tempo da gente, mas tem que ter o tempo de Deus. Pensou se Deus invertesse lá no Malaquias 3? Em que me roubais? Vocês me roubam no tempo. Vocês não tiram tempo para mim mais, não vai na minha casa mais. Está igual nos dias de Ageu. Eu estou com medo. Deus tem falado muito comigo sobre Ageu. Dois capítulos. O povo largou a casa de Deus e cada um foi cuidar dos seus negócios. E ninguém queria cuidar da casa de Deus. Deus falou: eu vou fechar o céu, vou fechar as portas e não vai ter prosperidade. E o salário que vocês ganhar vai ser salário num saco furado. Põe em cima e cai embaixo. E Deus fez isso. Cerrou o céu. Não tinha alimento, não tinha nada. Por quê? Porque o povo largou a casa de Deus, né? E foi morar nas suas casas chiques. Lá fala estucadas, mobiliadas. E a casa de Deus lá no mato. Aí Deus falou: deixa comigo. Fechar o céu. Vai semear muito, colher pouco. Vai vestir, não vai aquecer. Vai comer e não vai saciar. E Deus fez. Aí o povo: Deus, mas como que nós vamos fazer se nós não temos dinheiro? Deus fala para eles, Ageu 2:8. Ei, vocês não sabem que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos? A terra é minha, tudo é meu. Deus fez nascer uma nação em um dia. Fez ou não fez? Você sabia que Deus formou uma nação num dia só? 1948. Deus fez o quê? Israel. Numa noite, num dia só. Israel foi reconhecido pela ONU como nação, como Estado. Legal. Então vamos mais. Então, irmãos, são conselhos práticos, né, para estarmos na casa de Deus. Terceiro, conselhos práticos sobre a postura dos oficiais no exercício do culto divino. Nós estamos falando sobre isso. A gente tem que ensinar, irmãos, porque senão você vai numa igreja de um outro e eles te dão uma oportunidade, tem que ficar esperto. Eu já vi gente que tem pastor que não tem dó, não. Se tiver de quebrar a perna, ele quebra mesmo. Aí nós temos que conselho prático sobre a postura oficial, postura dos oficiais no culto. Primeiro, a maneira de se cumprimentar. Paulo gastou um capítulo, que nós lemos ali 14, para explicar à igreja de Corinto como que devia proceder num culto. Que jeito que tinha que ser o culto, porque senão vira bagunça. Aí aqui fala, você deve saber de maneira de se cumprimentar se o culto já estiver em andamento. Vamos supor, o culto está em andamento, leitura, o pastor está aqui, ou está fazendo a leitura bíblica. Aí chegou 3, 4, 5 irmãos. O que eles têm que fazer? Esperar a leitura. A hora que começar a orar, ele entra. Aí não, está lendo, está. Aqui. Não é assim? Tem que esperar. E outra, culto está em andamento, você vai passar aqui, tem alguém aqui, você não vai passar aqui. Tem um jeito, irmãos. É ensinamento. Você tem que passar, ó. Você entendeu? Nós temos que aprender isso. Senão você chega numa igreja,
que eles ensinam lá. Aí vai falar, o pastor, você ensina, sei lá, não? Não, lá nós que manda. Né? Então tem que saber, é a maneira de cumprimentar, até mesmo, irmão. Paz do Senhor, né? Agora que, quando a gente chega o obreiro chega, tem lugar para ele ali, ele vai subir ali. O que tem que fazer antes dele dobrar o joelho? Já está sentado, o culto já começou. Aí ele vem. Você entendeu? Aí ele dobra o joelho, ora. Aí ele chega, dobra o joelho, senta, não cumprimenta ninguém. Aí tem alguém que está lá, está com problema, está em demanda, está contra o pastor, ou está contra o Lazinho, ou contra o Zezinho, contra o Cristiano, não cumprimentou, você viu? Tudo isso, irmãos. Então a gente tem que, irmãos, é muito feio, irmão. Tem crente que não vai no arrebatamento, eu tenho que falar, não vai. Não vai porque ele não gosta de cumprimentar os outros. Se ele tem birra de alguém, ele passa perto, faz de conta que nem vê. Faz de conta que nem vê. Então tudo isso é igual, chegou, oi irmã, paz do Senhor, fica de pé aqui. Pensa bem, paz do Senhor, irmã. Ah, irmã, tu está bem? Pode não. As irmãs cumprimentar e assim é normal. Mas pensa bem, chegar um irmão para a irmã, irmã. Isso aqui é minha filha, eu considero minha filha. E está lá, é minha filha. Ó. Você entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Porque, irmãos, Paulo ensinava a igreja de Coríntios. Vamos mais. Deve ser feita com discrição para não chamar atenção e nem atrapalhar a adoração no andamento do culto. Ou se eu chegar aqui, ó, eu entrei aqui na porta da igreja, já cheguei aqui, eu não vou. Senhor, pegar na mão. Você entendeu? Discretamente. Então, é muito cuidado, para não atrapalhar a adoração, para não atrapalhar o culto. Como proceder para dar um testemunho? Você aprendeu isso? Você aprendeu? Como que eu... Irmão, vamos ouvir um irmão, vai dar um testemunho. É um testemunho, irmão, não é um testemunho, não. Aí o irmão vai contar o testemunho, irmão. Um dia eu puxei para o paletó. Eu tinha que puxar, irmão. Ele já estava com 35 minutos, estava quase indo para a prorrogação. Ué. Aí ele fala daqui, mas fala dali, fala de lá, e fala daqui, fala de lá. 35 minutos, aí eu puxei ele. Irmão, o culto vai terminar, tem a palavra ainda. Não, pastor, a minha filha quer cantar um hino. Não, o senhor já tomou tempo demais, sua filha canta outro dia. Ainda queria cantar um hino. Tem gente que você fala, irmão, vem dar um testemunho. Vamos ouvir o irmão, vai dar um testemunho. Aí ele, irmão, vai me dar depois para mim contar um testemunho, mas eu vou cantar um hino. Amém, pastor? Não. Canta o hino, não. Testemunho. A gente não faz assim. Mas se ganhou a oportunidade para testemunho, é testemunho. Aí depois canta. Aí vai cantar aquele hino, irmão. Poderoso Deus. Tem 17 minutos. Aí, irmão, eu não tenho voz, não, mas estou cantar, não tem voz aí.
Ué, eu não sou cantor, não. Ué, então não canta. Porque quem canta é cantor, ué. Nós louvamos o Senhor. Aí a pessoa, não. A gente tem. Aí o testemunho, vou dar o testemunho. Irmão, você sabe qual é o tempo de um testemunho? De 2 a 3 minutos. Pastor, não dá tempo. Dá. Você tem que resumir. Não é igual o irmão da bicicleta. Você já ouviu? Eu já contei aqui os irmãos, mas tem irmão que não ouviu. Mas eu vou falar. O irmão gostava de fazer missão de bicicleta, para as roças e tudo. Aí ele pegou a bicicleta, pegou uma mochila, pôs remendo, pôs cola, pôs chave e pôs uma bomba na mochila e foi. Aí chegou no caminho, essa bicicleta fura o pneu. Fura o pneu, aí ele vai desparafusar a roda, vai tirar a câmara de ar, vai encher ela para ver onde está o buraco, passa a lixa, passa a cola e depois monta de novo, enche. Aí ele chegou na igreja, o pastor, está aqui o irmão, o missionário que veio, está com a oportunidade de dar um testemunho. E era rápido, era 3 a 5 minutos. Aí ele, irmãos, eu saí lá da minha casa, eu peguei minha bicicletinha, por aí você já sabe, e montei naquela bicicleta, eu peguei uma chave, eu peguei um remendo, eu peguei cola, eu peguei uma lixa, e peguei uma bomba, e pus na mochila, porque vai que fura o pneu. E por azar meu, chegou no caminho e furou o pneu. Eu fui lá, desparafusei a bicicleta, o pneu da bicicleta, e tirei o pneu, tirei a cama de ar de dentro do pneu, e foi, irmão, contando detalhe por detalhe. Aí o pastor já desinquieto, já tinha passado 10 minutos, já quase 15 minutos. Aí, irmãos, eu peguei, montei a bicicleta, aí eu pus o pneu, aí eu fui encher o pneu. Aí eu peguei a bomba e estou lá assim, ó. O pastor pegou, irmão, acelera isso aí, ué. Você entendeu? Era para acelerar o testemunho, para acabar. E ele pensou que era a bomba. Então tem gente que, se você não parar ele não para, não. E teve um dia que uma irmã cantou o hino 40 minutos, o hino não acabava, irmão, era o mesmo. Deu cãibra no braço da irmã que toca violão. É mãe Ângela. Os irmãos, pastor, mas que tamanho de hino? Não, aqui a irmã é playback. Então, irmãos, o testemunho deve ser breve, objetivo, sem colocação por menores, que não interessa. Pensa bem, bem que eu vou contar, para fazer o pneu, enchi o pneu, e fiz mais aquilo. Aí o irmão está lá, nossa, pai, faz os outros pecar, você sabia? Você irrita. Aí não cabe, é um misericórdia. Outro, no testemunho só interessa dizer como era antes, o que aconteceu, como está agora. Tudo isso com o objetivo de glorificar a Deus. O testemunho de um culto divino deve durar no máximo de 2 a 3 minutos. Então, irmãos, eu estava doente, eu estava enfermo. Eu pedi o irmão para orar para mim, e a enfermidade era isso, isso e isso. O irmão orou, e o nome do Senhor foi, eu fui curado em nome de Jesus. Agora pensa bem, você foi, irmãos. Eu estava doente lá na minha cama, deitado. Aí me veio na cabeça, liga para o irmão orar para você. Aí eu gritei a Maria, Maria, pega o celular aí para mim. Pelo amor de Deus. Vai morrer de pressão. Vai, né? Então,
testemunho é rápido. Como proceder para dar uma saudação? Vamos ouvir uma saudação com o evangelista Zezinho. Eu estou falando uma saudação. Quantos minutos? 5 minutos. Irmão, foi me dada a oportunidade para dar uma saudação. Irmão, eu já tive saudação que eu fiz ela em 30 segundos. Às vezes eu vou em alguma festa, os pastores, vamos ouvir o pastor lá de casa, trazer uma saudação. Irmãos, a paz do Senhor, eu quero deixar para a meditação de todos, Filipenses, capítulo 4, versículo 3, posso todas as coisas naquele que fortalece. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Agora pensa bem, 5 minutos, você dá uma saudação. Irmão, foi me dada a oportunidade para dar uma saudação, quero cantar um corinho. Os irmãos que souberem me acompanham. Aí começa o corinho. Reunimos-nos aqui e vai. Aí termina ele. Irmão, mas é bom demais servir Jesus. Eu lembrei de um hino aqui agora. Igual um irmão uma vez, pastor, deixa eu cantar um corinho. Deus me deu ele lá no meio do mato. Estava debaixo da árvore, roçando, e Deus me deu esse corinho. Pode, irmão. Aí começou. Eis que vejo os céus abertos. Mas peraí, esse corinho aí não é dele não, hein? Aos direitos autorais. Era o corinho do Pai da Verdade. Corinho não, um hino, né? Eis que vejo os céus abertos. Deus me deu isso, e chorando, irmão. Deus me deu isso aqui lá no meio do mato. Falei, não, irmão, não pode mentir, não. Pecado. A saudação em um culto divino deve ser breve, objetiva e alegre. Tem que ser alegre. Você chegar aqui, irmão, olha para mim, irmão. Eu não estou aguentando mais. Olha lá em casa, que a mulher está acabando com a minha vida, o meu filho não me obedece, me xinga. Quem estiver na igreja, vai, eu não venho aqui nunca mais. Aqui não transforma, aqui destransforma. Filho batendo no pai, o pai batendo no filho, testemunho mais atrapalhado. A saudação em um culto divino deve ser voltada para a característica do culto desenvolvido. Cada culto exigirá uma saudação diferente. Você vai ter uma saudação. Nós estamos aqui diante de um velório. O evangelista José Jerônimo Batista tem a oportunidade de trazer uma palavra. Aí ele, irmão, lá no velório, a paz do Senhor para todos, é motivo de muita alegria de nós. Peraí, é motivo de muita alegria estar no velório? Eu já vi pastor falar isso. A família achou ruim, mas lógico que acha. É motivo de muita alegria, Deus preparou esse momento. Então a gente tem que tomar. Irmãos, até pedir hino no velório, o pastor não pode jogar para a plateia. Os irmãos podem pedir um hino. 116, pastor. Livre estou pela graça de Jesus. Quer dizer, o defunto está ali, você está livre. Então tem tudo, né? Cada hino tem a sua ocasião. A saudação segundo o culto poderá ser voltada às senhoras, aos jovens, aos varões, às mães e aos obreiros. Deve-se observar o caráter do culto para então fazer a saudação. A saudação também é nessa média de 3 a 5 minutos. Como proceder para dar uma boa palavra bíblica? Vamos ouvir o presbítero Cristiano trazer uma palavra? Uma palavra. Ele não é o pregador da noite. Nós vamos ouvir ele trazer uma palavra. Aí uma palavra varia, irmãos. 5 minutos, até 10 minutos. Folheia, termina o culto. Você entendeu, irmãos? Nós temos que entender que tem tempo. O nosso tempo na casa de Deus é precioso.
Nós não viemos aqui para passar 1 hora, 2 horas. Não. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus. Vocês viram o salmo ali? Vós que o assistis todas as noites. Nós vamos assistir Deus falar conosco, falar comigo, falar com você. A saudação, como proceder para dar uma boa palavra bíblica? A palavra bíblica em um culto pode ser duração de 5, a 10 minutos. A palavra bíblica deve ser em sintonia com o caráter do culto desenvolvido. Você está num culto de aniversário. O que você vai ler? Versículo de consolação, versículo de edificação. Aí não, a pessoa vem, irmão, é motivo de nós estar aqui no aniversário do nosso irmão, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu vou deixar um versículo para a meditação dele, Isaías 38 e 1. E veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai até o rei Ezequias, fala para ele pôr a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O aniversariante vai desmaiar, ué. Fala, eu vou morrer, ué. Você entendeu? Então tem que saber. Ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. São versículos, Isaías 41 e 10. Eu te tomo pela tua mão. É assim. Então tudo que está em sintonia. Deve-se entender que a palavra bíblica não é uma mensagem oficial do culto, e sim uma palavra que estimula, volta a expectativa do público para a mensagem oficial. É uma mensagem uma breve palavra que vai já alavancar para os irmãos estar esperando a mensagem final. Você entende? Agora, se vai dar uma palavra de 10 minutos, dá uma palavra como se estivesse no velório. Irmãos, irmão, me ajuda, irmão. O negócio está feio, irmão. Eu falo 20 palavras, das 20 palavras, eu falo, não está fácil. E a Bíblia já fala que eu posso algumas coisas naquele que me fortalece. Posso todas. Eu posso passar privação, eu posso passar luta, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como deve ser o proceder do cantor para apresentar um hino? Aí que está o porém, irmãos. O cantor, ao apresentar um hino no culto divino, deve apenas saudar a igreja e citar o título do hino e cantar adorando o Senhor. Vamos ouvir o fulano vai estar louvando o nome do Senhor. Aí chega. Amém. Está muito fraco. Esse amém foi para mim. Amém. Irmão, não tem amém para homem, não. É para Deus. Você sabia que amém é o nome de Jesus? Está lá em Apocalipse. Assim diz o amém. Aí, irmãos, nessa noite eu vou cantar, mas antes de eu cantar, não, irmão, antes de você cantar, não canta. Você foi chamar para cantar, então você canta. Aí vai. 2 hinos, pastor? Irmão, é 1, irmão. O cantor não precisa ler a Bíblia para louvar o Senhor com seus hinos. O cantor não precisa ler a Bíblia para louvar o Senhor com seus hinos. O cantor não precisa ficar contando testemunho antes de cantar. Se for convidado apenas para cantar, o cantor não deve chamar a atenção do público para si mesmo. A função dele é louvar, é levar o público à adoração a Deus. Quem tem que aparecer não é quem está cantando, não é quem está pregando. Quem tem que aparecer é Jesus, irmãos. Quem tem que ser visto aqui em cima não é o pastor Elias, não é quem vai cantar.
é a palavra de Deus que está sendo falada pela aquele que está sendo o promissor de trazer a mensagem para os nossos corações. Agora que o pregador, como deve proceder o pregador na entrega da mensagem oficial? O pregador deve usar apenas o tempo dedicado à mensagem dada pelo dirigente do culto. Isso aqui, irmãos, isso aqui tem que ser respeitado. Eu posso estar faltando alguma coisa para pregar, mas se eu estou numa igreja distante, que eu não conheço, deu o horário, o pastor falou, 10 para 9 você me entrega, 12 para as 9 eu já estou entregando. Agora tem, irmão, Deus está me mostrando aqui, e está me mostrando aqui, entrou um anjo aqui agora, e ninguém viu o anjo entrar. Deus está me revelando aqui, Deus está me falando. Aí extrapola o horário, extrapola o horário, veja bem, ó, mensagem o pregador nunca deve passar do horário que recebeu para pregar. Só se ele falar, pastor, eu posso mais 5 minutinhos? Beleza, 5 minutinhos. Mas se ele extravasar sem falar, sem falar nada, é VV, VF. É VV, né? Vem e volta. Não volta mais não. Tem que respeitar, ué. Bater na igreja. Bater na noiva. Quem aqui aceita alguém bater na sua esposa? Quem, irmãos? Aceita bater na esposa? A igreja é noiva de Cristo. Aí crente gelado, picolé, pinguim, gelatina, crente frio. Pode não. Você não sabe, ué. Você não sabe o que está se passando, o que a pessoa está enfrentando, a dificuldade que ela está tendo. Porque todos nós que saímos da nossa casa, todo dia que nós vem aqui, mas nós traz os problemas. E depois nós volta para casa e leva os problemas de novo. Até Deus resolver. Aí você chega aqui e quer ouvir uma palavra de ânimo, de conforto. Você aí, crente picolé, crente gelado que não abre a boca, vai ser comido de bicho. O pregador nunca deve exaltar, deve se colocar diante do rebanho do Senhor apenas como vaso, como um profeta, um instrumento nas mãos de Deus. Eu nunca posso pensar que eu sou dono da igreja. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Foi Ele que morreu. Eu sou apenas barro. E o barro pode o quê? Quebrar. Agora o oleiro não quebra. O Senhor é o oleiro. Então veja bem, o pregador nunca deve ferir os princípios e ideologias da igreja local ou do pastor local. Sua mensagem deve ser de edificação e de motivação, nunca de polêmica ou confusão. O pregador deve ter objetivo simples. O povo não está precisando de homens que demonstrem sabedoria, conhecimento ou preparo apenas. O povo de Deus está precisando de receber e de ouvir mensagens que realmente falam da parte de Deus com eles. O povo não está precisando de filósofo em cima dos altares. Hoje a filosofia está falando muito mais. A autoajuda está falando muito mais nos altares. Não prega mais Bíblia, irmãos. É a autoajuda. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Aí Deus não faz. A pessoa fica o quê? Decepcionada com quem? Com Deus, porque Deus falou que ia fazer, mas não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando o homem fala,
ele não cumpre. Deus não pode fazer. Mas quando Deus fala, Deus ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos esse cuidado. Vamos mais. Como é aprendizado que Paulo passou à igreja, a maneira correta de se fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica em culto deve ser feita com muita reverência e temor. Irmãos, se vocês soubessem o tanto que o povo de Israel tem respeito pelo nome de Yahvé, por nome de Deus, se você fizer um tapete e pôr ali na porta e está escrito Deus lá, eles não pisam. Eles não pisam. Eles não rabiscam o livro. Não. A reverência que eles têm pelo nome de Deus, pelo Senhor. Então, nós devemos ter cuidado, ler com temor, com reverência. A leitura bíblica deve ser feita com participação e com atenção de toda a igreja. Todo mundo, irmão. Aí a igreja, o celebrante do culto está aqui lendo, e o outro está cochichando, o outro está conversando, o outro está falando. Tira a atenção de quem está do lado, tira a atenção de quem está lendo, porque a hora que ele escuta um cochicho, ele olha, aí sai da sintonia. A leitura bíblica deve ser lida com entusiasmo e motivação. O dirigente do culto ou a pessoa responsável pela leitura deve saber escolher o texto apropriado para cada culto e para cada reunião. Cada culto tem uma maneira uma palavra para você ler. Igual, é um culto de obreiros. É uma reunião de obreiros. Aí eu vou ler um texto de acordo com a reunião. Vou ler um texto para o obreiro. É reunião de mulheres. Eu vou ler um texto de acordo com mulheres da Bíblia que atuaram, que fizeram alguma coisa. É assim. Não pode. Eu vou aqui aonde que Deus. Aqui. Aí você vai fazer igual o irmãozinho que tinha costume, né? De todo dia abrir a Bíblia, Deus fala comigo. Aí, glória, quando falava coisa boa, aleluia. Deus tremendo. É igual a caixinha de promessa. Caixinha de promessa acabou. Caixinha de promessa, só tinha promessa. Não tinha caixinha de porrete. Todo versículo que você tirava, você estava de boa. Então, veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí o irmão, todo dia, aleluia. Aí um dia, irmão, se deu mal. Ele abriu lá assim, lá em Mateus, e disse, e Judas foi enforcar. Ele, misericórdia, isso não é para mim não. Aí ele, vou fazer de novo, vou abrir de novo. Aí abriu. Lá no Lucas, a parábola do bom samaritano. Aí no primeiro fala, Judas foi enforcar, misericórdia. Aí ele abre lá no parábola do bom samaritano e fala assim, vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Então não é certo, irmão. A gente... Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Isso aqui é para a irmã, não. Não, você que está pedindo para Deus falar, aí vai jogar nas costas da irmã. Pregador deve ser objetivo, aqui já falamos. A maneira correta de fazer a leitura. Né? O dirigente do culto, já lembro, a leitura bíblica deve ser feita com um texto que não seja polêmico, confuso e obscuro. O texto bíblico deve trazer ao público edificação e motivação.
a importância da participação de todos na liturgia do culto. O importante é que todos participem ativamente do culto. É importante que todos participem da oração, da leitura bíblica, do louvor, da saudação, da palavra, da mensagem, do apelo, enfim, de todo o culto. Tem gente que não participa do culto. Ele está voando na igreja. Ele está assim, ó. Você perguntar a ele depois, quem cantou? Cantou? Eu não lembro. Quem fez a leitura da palavra? Mas leu? Você entendeu? Então tem gente que não está desligado, desconectado do culto. Se chegar e perguntar, não sabe. Então, todos têm que participar, irmão, do louvor. O louvor da harpa, irmão. Na igreja tem hora que você escuta só o conjunto cantando, na igreja está tudo caladinho. Vai, irmão, canta. Não sei cantar. Mas aí quando entra no carro, deixa para lá. Deixa para lá. Aí quando anda no carro, nessa longa. Aí sabe cantar. Oh, vida amargurada. É? Aí sabe cantar. Mas o hino não sabe na igreja. Estou cansado. Aí vai assistir um jogo, o cansaço vai embora, sai gol, quase derruba a casa. Gol! Ainda xinga a mãe do juiz. Crente! Crente xingando a mãe do juiz, irmão. Jesus voltar na hora do arrebatamento, tiver, vai, sem vergonha, vai, chuta ele, quebre ele. Aí Jesus olha de cima. Ixi, ficou. Aí aquele filme, Deixados para Trás. Para nós encerrar. Consideração de todos para quem quer que seja que estiver usando a palavra. Temos que aprender isso aqui, irmãos. Tem gente que pergunta assim, quem vai pregar hoje? Fulano. Ixi, não vou no culto não. Vai encher linguiça aqui lá. Quem vai? O pastor está aí? Não, ele está viajando. Não vou no culto hoje, não. Ô irmão, estou fora. Eu não quero morrer, não. Isso é pecado, não. Se Deus pegar e falar, Lucas, vem cá e prega a palavra aqui. Os irmãos vão ter que ouvir. Samara, você que vai pregar. Nós vamos ter que ouvir. Porque a ordem não é do pastor, a ordem é de Deus, irmãos. A ordem é do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja deve crer que Deus pode usar qualquer pessoa que está nas suas mãos. Deus pode usar qualquer um. Deus pode. Depois, a igreja precisa entender que Deus não usa pessoas segundo a aparência ou capacidade humana. Ixi, o fulano vai vir, é estudado, é teólogo e passou na faculdade de não sei do que lá mais, fala, é poliglota. O crente em Jesus, batizado com o Espírito Santo, ele é um poliglota. Ele pode falar português, ele pode falar o português, ele pode falar o inglês, ele pode falar o chinês, ele pode falar vários idiomas, dialectos, pelo Espírito. Já teve guerra apaziguada, porque um soldado era crente, e o outro que estava do lado de lá era inimigo, e o soldado foi cheio de Deus ali, e começou a falar a língua do povo de lá. De repente a bandeirinha branca levanta. Ninguém entendeu. Você entendeu, irmãos? Então Deus faz isso. Pastor,
Porque Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são. Às vezes você olha assim, ixi, rompante. Tem gente que olha o pregador pela voz. Meus irmãos, vixe, que voz. Olha aqui. Isaías já falou diferente. A formosura do pregador não está na voz. Aonde está a formosura do pregador? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então não é a voz que vai uma vez falar para nós, uma vez, vocês não têm voz de pregador não, mas pregador tem voz? Sim, especial? O que importa é a unção de Deus. Papagaio não tem voz, fala. Evitar fazer comentários durante o ensino ou pregação. É aqui que Paulo fala assim, é indecente que a mulher fale na igreja. Aí alguém interpreta no pé da letra, mulher não pode pregar. Quando Paulo fala isso aqui, é indecente que mulher fala na igreja, o que ele estava dizendo? É que o pregador está pregando e ela está lá. O que é? Será que é? É por isso. Aí, se precisa de saber alguma coisa, aqui fala o quê? Se é casada, pergunta seu marido em casa. Se não é, pergunta a liderança. Aquela palavra que falou lá, o que é? Porque se ficar assim, perguntar, irmã, o que é aquele negócio lá que o pastor falou lá? O que é aquele negócio com concupiscência lá? O que é aquele negócio lá que falou lá, que eu não sei o que lá mais? Então, por isso que é indecente. Na hora do culto divino, não é hora de conversar, de discutir, de comentar a Bíblia ou pregação. É hora de apenas ouvir. Não é hora de comentar, começar. O pregador está pregando, os dois estão ali. Não, mas está aqui, ó. Aqui, ó. A Bíblia. Aí o pregador está ali, eu estou aqui. Está aqui, ó. Aquela palavra aqui, está aqui, ó. Olha aqui para absorver, aqui para absorver. Não funciona, irmãos. E tem muita coisa aqui, mas eu já paro aqui, que já falta só 5 minutos. Em relação a líderes de departamento, em relação a obreiros, a necessidade de cada oficial. Conselhos práticos sobre a postura do crente em reverência em relação à igreja e às autoridades. Em relação ao pastor, Hebreus 13:7. Deve ser tratado com reverência, irmão, não é adoração, não. Respeito, reverência é respeito, é ser tratado com submissão e não idolatria, não idolatrando o pastor. Hebreus 13:7 e o 17 vai falar para nós, olha lá, lembrai-vos dos vossos, que fez o quê? Palavra de Deus, a fé dos quais, atentando para a sua maneira, isso aqui é uma responsabilidade muito grande, irmãos, que um pastor carrega. O povo tem que imitar a fé dele e atentar para a maneira de viver dele. Agora, se for um relaxado, se for um que pensa bem, como é que você vai seguir? Aí você preocupa, irmão, você bebe. Não, o pastor falou que pode beber. Aleluia. Não, atentando para sua maneira de viver. 17.
17 e eu encerro. Obedecei quem? Pode ler. Olha aí, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Quando o pastor às vezes chama atenção, irmãos, é porque eu quero bem de vocês. Eu não vou chamar atenção sem precisar, sem não precisar. Se eu falo, é porque eu estou debaixo de autoridade daquele que deu, que nos vestiu de autoridade. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas, ou seja, cuida das vossas almas. Ora por vós, dedica a vida por você. Não estou falando para mim não, irmãos, para todos, independente de quem carrega essa chamada, esse ofício. Pode vir outro para cá, pode vir, tem que ter o devido respeito, né, como aqueles que velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas quem? Das almas, da sua alma. O Senhor está aqui, ó, o Senhor confiou em mim, o Zezinho, estou entregando ele para o Senhor. Está aqui, ó, o Senhor confiou, estou entregando aqui. Está ali as irmãs, você entendeu? Assim, cuidar, ensinar, para que façam com alegria, e não, eu vou te falar, irmão, tem dia que a gente faz gemendo, porque tem uns crentes teimosos. Misericórdia, você fala X, ele entende Y. Você fala, irmão, cadê a caminhonete? Não chupa chiclete. Irmão, cadê a carroça? Não vou para a roça. Entendo tudo errado. Aí você geme. Você geme. Oh, meu Deus, inculca isso na cabeça dela, que está fazendo mal para eles. Mas não, é teimoso. E qual animal que é teimoso? Pode falar, irmão? Não escutei. Qual animal que é teimoso? O burro, o jumento. O jumento. O burro é teimoso. E quando eu sou teimoso, eu estou fazendo papel de quê? Inteligente, é ou não é? Sou desobediente. O burro, você quer passar por aqui, ele quer atolar no barro ali. E aqui está seco, ele quer passar ali, ó. Por isso que Deus falou assim, ó, não põe o boi parar junto com o jumento. Não dá certo. Então tem crente na igreja que é boi e tem crente que é jumento. E não pode pôr junto com o boi. Ele não vai obedecer ao boi. Ué, é a Bíblia. Pastor, eu nunca vi falar. Um dia eu vou passar e ver aqui do boi e o jumento. Não pode trabalhar junto. Não pode. Eu tenho esse estudo lá em casa. Eu vou caçar a apostila, eu vou passar para os irmãos ver. Presta. Mas cada um no seu lugar. O burro, o jumento num lugar e o boi no outro. Junto não funciona. Então tem crente da igreja que você põe ele no departamento, ele não funciona ele não funciona nem com ele. Ele não consegue manter. Se ele casar com ele pede divórcio. Você casar com ele mesmo, vou casar comigo mesmo. Aí vai chegar um dia que vai chegar um dia que eu não quero mais esse casamento, eu quero largar de quem? De mim mesmo, não quero divorciar. De tanto que é teimoso. Que Deus nos guarde. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, te agradeço por tudo que